Olá galera, sou o Alex, professor de artes, e hoje a gente vai estar falando aí sobre o Barroco na Espanha. Precisamente a gente vai falar alguns tópicos do Barroco, né, mostrado na Espanha. Existe o Barroco, pessoal, ele foi muito forte no mundo, não só na Espanha, mas em outros países também, principalmente aí na Itália, até mesmo aqui no Brasil aí com o Aleijadinho, né? Então, para falar do Barroco na Espanha, a gente tem que falar também nada mais, nada menos que o grande Velázquez, né? Eu vou estar contando aí um pouquinho da história dele, principalmente aí em uma obra que chama bastante atenção, né, na pintura barroca, né, e que revolucionou a pintura em termos de técnica, né? Então, no caso, pessoal, o barroco tem uns tópicos aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, as características da pintura barroca, isso a gente está falando na Espanha, e sucessivamente acaba formando praticamente em alguns países também que eles tinham mais ou menos o mesmo critério, certo? Mas na Espanha, pessoal, eles tinham uma intensa produção artística. Por quê? Porque tinha vários artistas aí que trabalhavam essas pinturas e era muito voltada para a igreja, tudo bem? Porque eles apoiavam contra a reforma. Então a igreja católica, na realidade, ela usou e usufruiu bastante os artistas barrocos. Então a arte era para despertar o fervor religioso e também retratar cenas da família real, mitológica, clássica e cotidiana. Digamos assim, que a partir do momento que eles pintavam cenas religiosas era exatamente para mostrar, às vezes as pessoas não sabiam ler naquela época, e para mostrar a cena de Jesus Cristo, a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra, e todas as cenas dos discípulos e tudo mais. Cenas, no caso da família real, isso era muito comum, tanto é que eu vou estar mostrando uma obra aqui no próximo slide para vocês, que onde o Velázquez ele retrata realmente uma cena da família real, tudo bem? Ele acaba pintando a família real através das suas pinceladas e ele até se põe dentro da obra. Cenas mitológicas era muito comum também eles fazer, cenas clássicas e cotidiano. Então os artistas também pintavam cenas do cotidiano. Muito comum na época, tá? Então esse termo aí usado na pintura barroca era muito utilizado, tá? Cena mitológica, clássica, cotidiana, religiosa e principalmente aí também na família real. Tudo bem? As pessoas, a burguesia gostava muito de ser pintado. Lembrando que não existia fotografia, então a pintura era muito forte. Aí quando surgiu a fotografia na França, lá com Daguerre, aí a pintura acabou dando uma queda nessa questão, porque eles acabaram utilizando o daguerreotipo aí do do rapaz, do francês da guerra que criou, certo? Então, composição assimétrica em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e equilíbrio da arte renascentista. Então, eles ligavam muito para isso daí, tá, galera? A arte barroca era muito voltada para essa questão mais assimétrica no termo da pintura, tudo bem? Então, como é que eu consigo identificar uma obra barroca? A obra barroca, geralmente, ela tem mais o contraste aí de claro e escuro, certo? A expressão do sentimento. Então, era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade, chama de chiaroscuro. Então, o que acontece? Os artistas barrocos, você consegue identificar uma obra barroca pelo fato deles colocar esse contraste de claro e escuro. Às vezes a obra é bem escura com um único foco de luz batendo aí. Por exemplo, o próprio Michelangelo de Caravaggio era um artista barroco, o Rembrandt era um artista barroco, que eles usavam isso daí, diferente dos renascentistas. Os renascentistas você pode observar que a maioria das obras era mais clara, mais suave, certo? Enquanto o barroco era bem mais escuro, essa intensidade da luz, ela vinha com um único foco de luz batendo nessa região mais escura, até mesmo a vestimenta deles eram mais escuras. Então, realista abrangendo todas as camadas sociais, certo? Por quê? Porque eles gostavam, eles não... Vamos pensar com a cabeça da época, os artistas barrocos, eles não pintavam em formato mais distorcido, mais caricatura, mais vanguarda europeia. Pelo contrário, eram os artistas clássicos, então eles pintavam realismo. Então eles tentavam chegar o mais próximo da realidade possível. Então, escolhas de cena no seu momento de maior intensidade dramática. Então, quando eu falo do barroco, galera, o barroco ele é bem dramático. O barroco é muito voltado para aquela questão mais
de dinâmica, uma dramaticidade maior, uma expressão no rosto. Então provavelmente você vai conhecer uma obra barroca quando você vê, parece uma cena de teatro, onde a pessoa faz uma expressão facial, né, e um movimento no corpo, tem um dinamismo, tem um movimento na imagem, não é uma imagem parada. Então a obra barroca, tanto na pintura quanto na escultura, ela cria um certo movimento diferente de outros movimentos aí na história da arte, tudo bem? Então, escolha de cena, né, no seu momento maior de intensidade dramática, que é o que eu estava comentando para vocês, e a decoração em trope e ou el, pessoal. Então, o que acontece? Então, esse movimento aí, esse trope, pessoal, ele é voltado para perspectiva. Como assim, professor? Então, ele é voltado para a ilusão de ótica, que faz com uma ideia de duas dimensões, ou até mesmo aparentemente possui três dimensões. Por exemplo, é a ideia do 3D, né? Então, para eles fazer esse tipo de pintura, então eles usam uma perspectiva. A perspectiva é muito forte, galera. Eles tentam, de certa forma, pintar usando ponto de fuga, linha do horizonte. Isso daí os artistas renascentistas também utilizavam, né? Então o barroco, ele se preocupa com isso, porque como é que eu vou fazer uma pintura onde eu faço um realismo da pessoa, né? Um realismo da figura humana, né? E o fundo eu deixo a desejar. Então eles tinham que dominar exatamente luz, sombra e perspectiva. Tinha que dominar. Por quê? Porque fazia parte do contexto histórico do movimento, certo? Então o barroco ele era uma perfeição. Ele era cheio de drama, cheio de expressão, mas tinha que ter o domínio técnico. Exatamente. Tem uma obra que eu gosto bastante, a aula de anatomia do Dr. Tupi também, do Rembrandt, que é bem legal, que mostra essa questão de dinâmica na imagem, mostra a questão também do corpo, ele tá menor, né, que dá uma sensação de estranheza, né? Tem erros também, galera, por mais incrível que pareça. Poxa, professor, mas como um artista barroco conceituado consegue produzir um erro em uma pintura? Isso é inaceitável, galera. Primeiro, eles tinham uma habilidade, mas eles estavam estudando. Então, por mais que eles tinham essa certa habilidade, eles tinham um erro, às vezes, de proporção, né? Então, geralmente, pensando assim, eles usavam modelos e às vezes, sei lá, as pessoas se mexiam, às vezes as pessoas tinham alguma uma questão de distração e o artista acabava errando a proporção, né? Isso daí é comum, né? Ainda bem que surgiu aí, né, as vanguardas europeias que deu uma quebrada nessa arte tradicional, porque se fosse voltar sempre nessa questão da arte clássica, eu acho que ia ficar muito, mas muito limitado a nossas artes visuais, pessoal. Então, quando deu essa ampliada aí, tanto das vanguardas europeias quanto o modernismo aqui no Brasil, deu uma ampliada também aí, porque, querendo ou não, uma música se tornou arte, o cinema se tornou arte, o teatro, né? Então ficou bem amplo esse leque das artes, as artes visuais, as artes plásticas que veio crescendo e crescendo cada vez mais. O abstrato se tornou arte. Então, desde a pintura rupestre até a arte contemporânea, a arte ela cria essa linha cronológica e vem crescendo, formando aí esse amplo leque de pintura, escultura e tudo mais que você pode imaginar como obra de arte, né? Então, continuando aqui, pessoal, esse é o grande Velázquez aí que eu tô falando para vocês, né? Ele foi o pintor aí que representou o barroco europeu, certo? Então, ele foi o pintor da corte do rei IV, Filipe IV, né? No caso da Espanha. Então, o Velázquez, galera, só para você ter uma ideia, eu queria que vocês observassem, é só uma curiosidade mesmo, tá? Às vezes eu gosto bastante de pesquisar sobre os artistas, depois eu costumo reler e pesquisar mais, às vezes até mesmo sobre a vida pessoal do artista, como ele era no cotidiano dele. Enfim, para a gente não focar apenas nas obras, mas na peculiaridade
da pessoa dele mesmo, como ele era realmente como pessoa. Eu queria que vocês observassem o bigodinho dele, do Velázquez, e pelo alguns estudos aí, esse bigode aí, o próprio Salvador Dalí copiou do Velázquez, né? Então Salvador Dalí, ele tem aquele bigode que é para cima, né? Inclusive tem uma série bem legal que chama La Casa de Papel, que copiou dali e assim sucessivamente essa questão do bigode vai copiando, né? Então o Velázquez é um cara aí que tinha um bigodinho e o Dalí, Salvador Dalí, né, o grande pintor surrealista, copiou dele e assim as pessoas vão copiando. Por exemplo, aquela obra O Grito, do Mushi, né, tem um filme bem legal que copiou dele também, que é, que é uma obra que acabou mostrando e virando um filme aí, que é o Pânico, né? Que depois virou um filme de comédia, todo mundo em pânico, e assim sucessivamente na história. Então, pessoal, ainda adolescente, ele pintou algumas obras religiosas, certo? Entre elas tá a Imaculada Conceição. Você vê que ele já tinha uma habilidade enorme para a pintura. Galera, olha a simetria, olha o equilíbrio. Então, é uma espécie de pirâmide. A partir do momento que você vê, tem o dinamismo também na obra, porque você consegue verificar o formato da cabeça dela, o jeito que ela tá. Então passa aquela graciosidade aí da obra de arte a partir do momento que ela vira o rosto, dá uma baixada, e esse círculo em volta, bem camuflado no fundo, mostra uma sensação de santa, né? Vai santificando. E a partir do momento que ele põe essas nuvens de fundo também, essa luz intensa que sai atrás dela com essa luz amarela, essa suavidade no traço, esse movimento na roupa dela, na vestimenta dela, dá uma sensação de santa, né? Então, ele já adolescente, ele já tinha essa facilidade para produzir esse tipo de obra, certo? Aqui tem um outro exemplo, Adoração dos Magos, é uma obra que eu gosto bastante também, né? Aí a mãe de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo pequenininho aí no caso, e os magos aí em volta dele, né? É um realismo comum com belos efeitos de claro e escuro. Eu queria que você verificasse que a luz que está batendo na criança e o branco que mostra a criança, ela não está centralizada, ela não tem essa questão do equilíbrio, na realidade tem um dinamismo na imagem. A partir do momento que você olha para a criança, ela se destaca mais, né? Só uma leitura muito pessoal minha, mas você pode verificar que o rosto, né, do mago aí, que está meio que ajoelhado aos pés do grande rei, a luz está batendo no rosto dele, mas essa mesma luz ela acaba pegando tanto a imagem de Jesus Cristo quanto a mãe. Então são coisas assim que é legal a gente observar da onde está vindo a luz, certo? Isso daí era muito comum no barroco, galera, muito comum. Então eles utilizavam foco de luz e eles brincavam com isso, né? Poxa, se a luz está vindo aqui do lado esquerdo, eu vou até avançar com essa luz para poder destacar. E essa cena da criança e de branco é exatamente o que o artista brinca. Então o Velázquez, ele gostava disso daí, porque a partir do momento que você põe uma figura branca sobre o preto, né, no caso a vestimenta da figura que está branca, destacou. Né, fica esse contraste de luz e sombra. Então o branco, né, que representa a luz no caso, ele vai chamar mais atenção. Então a ideia do Velázquez é você olhar para a obra e naturalmente você já de cara já olhar para a figura da criança, porque apesar do nome da obra se chamar Adoração dos Magos, é quem está sendo adorado na imagem. Então eles estão adorando, né, essa criança porque eles estão em volta dela, né? Mas quem é o centro das atenções é ela. Então por isso que o branco ele se destaca bastante da imagem. Isso é uma leitura pessoal de cada um, mas provavelmente de vocês também. Então, a sua tarefa foi retratar o soberano e também alguns membros da corte. Então, começando assim, o que se tornaria uma longa prestigiosa carreira na corte do rei Filipe IV. Então, Filipe IV aí, pessoal, ele meio que contratou o Velázquez, né, para retratar a sua vida, né? Então ele acabou pintando diversas vezes o rei e mostrando exatamente o cotidiano dele, lógico, com essa questão mais de ser imponente e tudo mais.
certo? Continuando aqui, a outra pintura do Velázquez, ele mostra aí, né, mais uma vez aí, o Felipe IV sendo destacado, né, nisso daí, só que agora com a armadura, né? Então, o Velázquez, pessoal, ele usava uma riqueza de detalhe muito grande. Então, mostra toda a sutileza aí do Felipe IV com a sua armadura, né? Então, outra obra que chama bastante atenção aí do Velázquez é o Triunfo de Baco, pessoal, que representa o deus Baco, uma celebração majestosa do personagem mitológico e a cena da vida real. Então, ele mistura esses bêbados aí em volta do Baco, né, pessoal? Exatamente mostrando toda essa questão da dinâmica da pintura. Então, ele mistura personagens da vida real com seres mitológicos. Lembrando que o Velázquez ele também pegava modelos, tá? Então, modelo vivo para poder retratar a cena. Eles não tinham, pessoal, não tinha internet da época, não tinha referência na época. Então eles geralmente usavam referência de outro artista, eles usavam esboço, eles pegavam pessoas do cotidiano e desenhavam, sei lá, no seu ateliê, ou em um bar, ou um estudo de anatomia para poder montar a figura em cima. Então eles usavam vestimenta parecida com a época e eles iam misturando isso daí. Os artistas se viravam na época e iam se transformando essas obras. Então, tem essa obra que eu acho bem interessante falar dela também, que essa obra, galera, eu acho que é uma das obras mais importantes do Velázquez, que se chama As Meninas, tudo bem? Então, o Velázquez, quando ele pintou essa obra, ele pintou o seu autorretrato também, com a família do Felipe IV, tá, galera? Então, está exposto no Museu do Prado, em Madrid. Eu vou fazer uma leitura da obra para vocês, para a gente começar a identificar alguns personagens. A Infanta Margarida, então mostra a delicadeza do traço. O Velázquez era um artista muito voltado para o pictórico, muito essa parte manchada, né? Eu acho que, digamos assim, talvez a partir do momento que ele mancha bastante a imagem, parece um certo realismo na pintura. Então você pode observar, por mais que tenha o preto na imagem para trazer aquela questão mais barroca, mais sombria, mais tenebrosa, ele também usava uma delicadeza no traço de trabalhar luz e sombra. Então ele ia brincando com isso daí para trabalhar o realismo na pintura. Então você não precisa definir o que é, basta você dar algumas pinceladas e de longe vai definir, de perto você vai enxergar mancha, certo? Então na obra, pessoal, tem alguns personagens aí, na realidade são 11 personagens, né? Eu tô tirando o cachorro aí que não tá contando na imagem. Então a Infanta Margarida que eu acabei de mostrar para vocês. A número 2 aí, que você pode enxergar no seu lado direito da tela, é Isabel de Velasco. A número 3 aí do seu lado esquerdo da tela, Dona Maria Augusta Sarmiento de Sotomayor. A número 4, galera, você pode chegar a grande, ficou até estranho falar isso, mas é a Anã. Ela é uma anã, né, no caso, e ela serve como uma dama de companhia, tal, e ela brinca aí, né, no caso aí, olhando aí para nós, telespectador, né, olhando a tela, perto da Margarita aí. Então a número 5 aí, só pra gente identificar, a número 5 é o Nicolas Petussano, né, o número 6, só pra gente identificar também a Dona Marcela. A 7, galera, é guarda-dama, certo? Então tem uma certa dúvida aí de se realmente era o guarda-dama, se era o Diego Ruiz. Então ninguém sabe realmente, essa pintura ela é muito antiga, então fica esse contexto aí de ponto de interrogação. A número 8 aí é o Dom José Nieto. O 9, galera, eu acho que é uma das pessoas mais importantes dessa obra, certo? Além de centralizado da Infanta Margarida aí, que ela é uma das principais também, que ela tá um pouco mais para a esquerda, mas ela tá quase centralizada aí, mostrando que ela é um personagem muito importante. Eu acho que entra uma curiosidade muito grande que o pintor ele fez uma espécie de autorretrato, só que em outros personagens. Então, digamos assim, que ele se colocou dentro da obra. Por exemplo, professor, tem outros artistas que se colocou dentro de uma obra, em uma pintura? Tem, galera. O próprio Delacroix, quando ele pintou a obra aí, A Liberdade Guiando o Povo, né? Então, os artistas acabam se colocando dentro da obra, que é uma forma de se eternizar junto com a obra, certo? Então, Velázquez é a figura número 9. O número 10 aí, pessoal,
o rei Felipe, né, o rei Felipe IV, né, refletindo no espelho, né? O 11, como você pode ver, é a esposa do rei, tudo bem? Também está refletido no espelho. Então, continuando aqui um pouco de um zoom para vocês identificar o Diego Velázquez, que ele pintou a si mesmo na obra, certo? Então, o Velázquez, ele mostrou, através das pinceladas, que é possível sim se pintar na obra. Você pode ver o traço, a linha, então, e ele foi muito ligeiro, porque ele se pintou na obra, ele pintou o rei refletido, né? Então, foi um estudo bem interessante do Velázquez, de colocar o rei e a rainha na obra, né? Só que através do espelho, e ele aparecer na obra, né? Então, aqui a gente pode identificar os detalhes no espelho. Então é o rei e a rainha refletido lá no espelho, lá atrás. Olha que interessante o que o Velázquez fez, pensando na época. Então, continuando aqui, pessoal, o Diego Velázquez, ele faleceu em Madrid, né, na Espanha, no dia 6 de agosto de 1960, tudo bem? Então fica aí minha pequena pincelada da arte, mostrando um pouco sobre o Velázquez aí. Eu acho interessante essas pinturas barrocas que a gente acaba retratando, estudando mais o artista em si que representava a arte naquele período. Eu vou ficando por aqui, pessoal, até breve, né? Fica aí minha pequena pincelada da arte. Um grande abraço, né? Espero que vocês tenham gostado.